Shalom, shalom. Vamos continuar com o nosso estudo da Torá, parafraseando a citação do pastor Diego Iguita, da MC Shalom Internacional, através de uma conversa inteligente, título esse dado por ele, esta série de estudos da Torá. No episódio anterior, combinamos que esta seria a nossa conversa de número 8.2, devido à quantidade de informações que estamos compartilhando. No episódio anterior, compreendemos que Israel é duas casas e um só povo. E no dia de hoje precisamos saber na história como este reino foi dividido. Então, vamos colocar em nosso coração o desejo de compreender a palavra do Eterno e vamos pedir ao Rei de Israel que nos permita continuar crescendo, aproveitando a preciosa oportunidade que ele nos deu para trazer as raízes hebraicas, o povo que tem sido lavado no sangue do Messias. Vamos para a 1 de Reis, capítulo 11. Precisamos saber na história onde este reino foi dividido. Este reino foi governado por 3 reis, Saul, Davi e Salomão. E para entender este contexto, eu tenho que ler desde o versículo 26 até o 39. Versículo 26. Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereda, filho de uma viúva cujo nome era Zeruá, estava a serviço de Salomão. E ele se rebelou contra o rei. Versículo 27. A circunstância em que ele se rebelou contra o rei foram as seguintes. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. Versículo 28. Salomão viu como ele era inteligente e fez Jeroboão o encarregado das turmas de trabalho pertencentes à tribo de José. Das tribos de quem? De José. Versículo 29. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, o profeta Aías, de Silo, que havia vestido uma capa nova para a ocasião, encontrou Jeroboão no caminho e o chamou para falar com ele. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, versículo 30, Aías rasgou sua capa nova em 12 pedaços. E versículo 31, e disse a Jeroboão, pegue 10 desses pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz, vou tirar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 das tribos a você. Nunca duvide deste versículo, que foi uma ordem de Deus dividir o reino de Salomão. Versículo 32. Mas vou deixar uma tribo para ele, por amor ao meu servo Davi, por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi, acima de todas as outras cidades de Israel. Mas, pastor, são 12 tribos e aqui está citando 11. Diga comigo, um hebraísmo. Ele disse uma, porque Judá e Benjamim formam uma casa, a casa do sul, por causa da promessa que havia entre Davi e Jonathan. Aqui estava o pacto de que um cuidaria do outro, então sempre Judá tem cuidado de Benjamim, e tudo isso vem deste pacto entre Jonathan e Davi. Versículo 33. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Asterote, a deusa dos Sidônios, Camus, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Eles não têm seguido os meus caminhos e não têm feito o que eu considero certo. Eles não têm guardado as minhas leis e as minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Porque o Eterno divide o reino? Por idolatria. Versículo 34. Contudo, não tirarei o reino dele, agora, por amor ao meu servo Davi, meu escolhido, que obedeceu os meus mandamentos e estatutos. Deixarei que Salomão reine até o fim de sua vida. Pergunta. Davi cometeu adultério? Sim. Cometeu homicídio? Sim. Porém se arrependeu e voltou aos seus mandamentos e preceitos. E sempre que um homem se arrepende, Deus se esquece. Quando se arrepende de verdade, Deus esquece. Versículo 35. Mas vou tirar o reino do filho de Salomão, e vou dar a você 10 das 12 tribos. Versículo 36. O filho dele ficará com uma tribo, de modo que os filhos de Davi continuem a reinar em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar onde meu nome deve ser adorado. Versículo 37. E colocarei você no trono de Israel e o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel, da casa de Israel, da casa do norte.
Amado, neste momento se refere à casa de Israel, que é a casa do norte, composta por 10 das 12 tribos, não de todo Israel, as 12 tribos juntas. Haverá um momento em que Elohim reunirá novamente a casa do sul e a casa do norte, mas não é o que estamos falando neste momento. Estamos falando agora da casa de Israel, das 10 tribos, da casa do norte. Versículo 38. Se você atender o que eu digo e andar no meu caminho e fizer tudo o que eu aprovo, obedecendo os meus mandamentos e estatutos, conforme meu servo Davi obedeceu, então eu abençoarei você e os seus filhos governarão Israel para sempre. Esta é a mesma promessa que fiz a Davi. Versículo 39. Mas por causa do pecado de Salomão, vou castigar os filhos de Davi, mas não para sempre. Ao norte, a casa de Israel, 10 tribos. Ao sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Mas sempre devemos tomar o nome da maior, nesse caso, Judá. Hoje esta informação está tomando relevância a nível mundial, porque o Pai Eterno é quem está revelando esta mensagem. O que lemos em Isaías capítulo 46, versículo 10, diz que o que ele propôs desde a antiguidade, ele informou e nesse tempo está cumprindo. Isaías capítulo 46, versículo 10 nos confirma e nos dá um precedente. Todo o conselho de Yahvé para Jeroboão se estabeleceria se ele tivesse obedecido, se ele tivesse acatado, se ele tivesse feito, mas não fez. Todos se desviaram completamente. Jeroboão se desviou, se tornou um idólatra e Judá também. Então vem um profeta que mostra a sentença final, e esse se chama Oséias. Neste livro, Deus nos mostra como ele se sente em relação ao seu povo e à idolatria. Oséias, inclusive, foi obrigado a se casar com uma prostituta. Você imagina um homem de Deus com o dom profético e que tem os ouvidos alinhados à palavra do Eterno e que ouça do Eterno, você vai casar com uma prostituta. E esta prostituta vai te enganar e tu vai sentir o que é o engano da mulher que tu amas. E quando você sentir esta dor, esta angústia, não vais poder com ela, porque será maior o amor que você sente por esta prostituta até o dia em que você a veja redimida. Porque isto é o mesmo que fez o meu povo comigo, porém eu seguirei amando esta prostituta. Este é o livro de Oséias, leia. E ela lhe deu filhos, e ela seguia na prostituição, e ele, um homem santo do Eterno. Mas somente para que Isaías capítulo 46, versículo 10 se mantivesse firme na história da palavra. Tudo o que Deus disse no passado se cumprirá no futuro, porque eu anunciei e o meu conselho permanecerá para sempre, diz o Eterno. Esta é a grandeza do caráter do que disse essas palavras, e quando eu conheço esse caráter, as palavras do Eterno sei que vão se cumprir. Oséias capítulo 1 te dá esse resumo, e eu quero que você vá para o livro de Oséias. Mas agora eu tenho uma necessidade grande de te contar que para eu ler Oséias neste momento, tive que dizer para mim mesmo, como Elohim é maravilhoso. Porque com as mesmas palavras das instituições que traduzem e preparam as publicações da Bíblia, elas mesmas nos revelam as coisas. Esta Bíblia católica da qual nós estamos estudando tem uma resenha antes de cada livro. E eu não entendo por que os homens que escrevem esta resenha são tão claros e as palavras e os pastores que pregam a palavra nos púlpitos não estão claros. E escutem o que diz a resenha da editora, porque são editores que não têm a ver com a palavra, mas sim com uma pessoa que está editando o livro e que lê e diz, eu vou fazer uma resenha. E tem mais poder a resenha destes homens que a pregação de hoje em dia nos púlpitos. Escutem o que dizem. Oséias encabeça os profetas menores. Menores se mede pelo tamanho de seus livros. E também é certo que muitos deles não têm tido na tradição o peso dos 3 maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Oséias tem a favor dele que ele era de Israel, da casa do norte. Entenda isso, pois isso é básico. Por isso eu digo, se o povo cristão de hoje começar a estudar somente a história da Bíblia, a história de Israel viria o grande avivamento. Não se necessita de unção, não se necessita de poder, não se necessita de pastor que vai levantar os paralíticos. Somente necessitamos aprender a história, então vem o grande avivamento sobre a congregação de Israel.
mas não existe conhecimento, então não existe forma para o avivamento. Continuando. Oséias tem tido a seu favor que ele era de Israel, o reino do norte, e que todas as suas profecias se referem a esta nação. Veja como está claro, e a pessoa que escreveu não é pregador. Isso não facilitou seu reconhecimento pelos judeus de Jerusalém que reuniram os escritos proféticos. Merece, porém, uma menção muito especial por ser o primeiro profeta que conheceu Yahvé como apaixonado por Israel. Isso é uma coisa maravilhosa. Pastor, como assim apaixonado por Israel? Leia o livro de Cantares. Esse livro dos Cantares nos mostra que esse Deus está apaixonado por este povo. Está apaixonado, se apaixonou por uma prostituta. Que tremendo, né? É forte, né? É forte, mas este é o amor do nosso Deus por nós. Deus o chamou para divertir em seu nome a um povo idólatra. Ele lhe pediu para falar não só a linguagem de Deus, Yahvé de Israel, mas também do esposo traído. Essa era a grande novidade. Grandes profetas que vieram depois de Oséias, Jeremias, Isaías e Ezequiel vão retornar esta primeira declaração de um Deus apaixonado, uma nova visão da aliança, união e comunhão de Deus com a humanidade. Quero que ponham sua atenção aqui, porque aqui começa a generalizar a mensagem, olha isso. Ele era apaixonado por quem? Por Israel, ele não era apaixonado por toda a humanidade, e sim por Israel. Entenda que Israel está espalhado por todo o mundo, e isso é outra coisa que o Eterno está revelando. E sim podemos dizer que ele vem falar a toda a humanidade para tirar a sua esposa dentre as nações, ok? Isso é o que estamos recebendo por revelação. E voltando ao texto, diz o editor, passando a ser um dos traços mais decisivos da fé judaica e logo da cristã. Veja o que disse este homem. Ele não sabe que são duas casas, porém está citando as duas casas, disse o editor, passando a ser um dos traços mais decisivos da fé judaica e logo cristã. Quem é a casa de Judá? Os judeus ortodoxos. E quem é Efraim? Todos os cristãos, incluindo os nossos irmãos católicos. Ponto. Goste você ou não. O seu irmão é idólatra, pois você também foi um idólatra. Você nasceu em casa de idólatras. O Eterno te resgatou e os nossos irmãos católicos um dia vão ser resgatados, porque também são casa de Israel. E é melhor trabalhar com o católico, porque o católico é puro, você fala e tudo acontece, ele recebe a informação. Porém, os cristãos ressabiados, para retirar tudo o que ele tem na mente é um problema. Mas pastor, por que está tão certo disso? Porque na minha vida demoraram 7 meses para me tirar todos esses traços. Continuando. Porém, tal mensagem não era suficiente para que o profeta soubesse expressar com figuras humanas a forma divina de olhar os homens, a profecia autêntica. Não é coisa de palavras e de literatura, era necessário que o profeta houvesse experimentado em carne própria o que Deus sente e vive em certo sentido, tão realmente como nós mesmos. O primeiro profeta de Deus, apaixonado, foi um profeta enganado por sua esposa, que apesar de sua infidelidade nunca deixou de amar, para que ele sentisse, na própria carne, o que Yahvé sente quando seu povo o trai. É forte, né, gente? Sabe o que mais me dói de tudo isso? É que nós viemos a este conhecimento, e se nós viemos a este conhecimento foi porque alguém derramou seu sangue no madeiro para nos redimir, para nos resgatar. E depois de toda esta informação, de todo este amor para que nós guardemos os seus mandamentos, hoje ainda estamos rejeitando a pessoa do Messias, Yeshua Mashiach. Estamos dizendo que ele não é o Messias. E isso é muito perigoso. Continuando, escutem para ver a lucidez com que este homem fala. Oséias começou a pregar aproximadamente no ano de 746 antes do Messias, e isso é importante porque o reino da Casa do Norte foi arrancado pela mão do rei Salmanassar III da Síria em 722 e culminou em 721, ou seja, que a época de decadência deste povo durou 24 anos e Oséias viu durante 24 anos aproximadamente todo este processo até que a Síria levou a Casa do Norte pela mão do rei Salmanassar III e nunca regressaram.
Diga comigo, nunca regressaram, isso é básico. A casa de Israel nunca regressou. E aqui é onde você é o protagonista. E isso é maravilhoso, meu irmão. Por isso eu digo para vocês, não estou denegrindo nossos irmãos messiânicos, mas não fomos chamados ao messianismo. Não. O messianismo tem um afã desesperado de ser judeu. Isso é seu desejo, este é o seu chamado. Mas nós fomos chamados para resgatar Efraim, a casa perdida de Israel. Nós passamos do cristianismo a um cristianismo que guarda a Torá, e isso nos faz muito diferentes. Vamos seguir trazendo as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? E ao final do próspero reino de Jeroboão II em Israel do Norte, imediatamente depois de começar os anos de decadência, que teria por conclusão a tomada de Samaria e o exílio de seus habitantes em 721, o livro de Oseias começa o relato do problema conjugal e daí retira uma lição para Israel, infiel a Yahvé. Do capítulo 4 em diante se misturam com reprovações, ameaças, anúncios de expulsões, e Oseias compreende que Deus é um educador e que não permite sem razão as desgraças e a destruição da nação. Israel vai voltar a ser o que era quando Yahvé a tomou em sua mão para lhe tirar do Egito. Escuta o que está falando aqui. E hoje, os rabinos messiânicos pensam ao contrário, e hoje os pastores cristãos pensam ao contrário. E este pobre editor que está dizendo com toda clareza, sem necessidade de pregar, que Israel voltará a ser o que era, quando Yahvé a tomar pela mão para tirá-la do Egito. E será um povo pobre e humilde, capaz de seguir o seu Deus com fé e com amor. E quando fala desta pobreza, eu acho que está se referindo à pobreza espiritual. Qual pobreza espiritual? Aqui Yahvé disse no Monte Sinai, no Monte do Sermão. Bem-aventurados, pobres de espírito, os renegados, os que estão apartados. Porque quando você começa com todo este fenômeno de conhecer a Torá, guardar o Shabá, as festas e falar de Yeshua, te renegam como se você fosse uma praga, por causa da desinformação daqueles que te renegam. Leia Oséias capítulo 1, versículo de 8 a 12, que diz: E quando a menina estava grande, Gomer era o nome da esposa de Oséias, ficou grávida outra vez e deu luz a outro filho. E disse Yahvé: Ponha por nome não meu povo, Lo-Ami, que significa não meu povo, porque vocês não são meu povo e tampouco eu sou para vocês o seu Deus. Foi aqui onde Deus disse que a casa de Israel não será mais o meu povo. Ok? É muito importante. Versículo 10. Apesar disso, virá o tempo em que Israel crescerá e se tornará uma grande nação. Haverá tantos israelitas que será impossível contá-los. Serão como areia na praia. Quando isso acontecer, em vez de dizer a eles, vocês não são meu povo, direi, vocês são meus filhos, filhos do Deus vivo. Diga comigo, redenção. Nesse tempo, os povos de Judá e Israel se unirão e terão um só líder. Os dois povos voltarão juntos do exílio. E que dia lindo será aquele, o dia que Deus plantar o seu povo no solo fértil da sua terra mais uma vez. E nos abraçaremos como irmãos em um só povo. E este será o dia em que se reunirá as 12 tribos. Isto é maravilhoso. Mas isso não se prega nos púlpitos. Veja que em tudo o que lemos, que temos lido, se fala de Israel como sua esposa, se fala do amor que ele vai estabelecer por essas duas casas. E até o momento não temos lido a palavra igreja. Precisamos esclarecer esta palavra igreja, porque esta palavra igreja está mudando o evangelho. O Messias não vem por uma igreja, ele vem por um povo. Baruch Hashem.